eu disse que nós nem somos determinados e nem temos livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher entre distintas determinações e de deixar que Deus nos determine e nos infunda a sua liberdade. Então, Deus pode nos tornar livres. É isso que eu disse. Quer dizer, é muito mais complicado que saber. Nós temos determinismo ou livre-arbítrio. Fala, como temos? Tem 1 milhão de determinismos diferentes, contraditórios. Onde você não pode ser totalmente determinado por nenhum deles, porque eles se anulam uns aos outros. Tá certo? E, por outro lado, a liberdade tomada como absoluta, eu acabei de dizer, só um pode ter liberdade. E se um tem a liberdade absoluta, ele determina tudo e, portanto, ele vai determinar quem está em volta. Então, esse é Deus. Tá certo? Então, Deus tem a liberdade absoluta. Tá certo? E ele nos infunde o quanto dela nós possamos aguentar. Então, é exatamente o que o São Tomás está dizendo. Aqui também é a mesma pergunta. Marcos Fontoura. Se de um lado temos a capacidade de aprendizado, que nos é dada previamente, geneticamente, do outro as referências que absorvemos do ambiente. O livre-arbítrio, onde é que entra nisso? Acabei de explicar a dialética muito complicada dessas coisas. Porque se você disser entre a genética e o aprendizado, fala, elas não vêm no mesmo sentido. Você pode ter 15 tendências genéticas diferentes e o ambiente te ensina outras 15 coisas são completamente diferentes, que ou não se encaixam, ou contradizem, ou falseiam uma outra. Isso aí é uma coisa que não tem solução unívoca. Quer dizer, liberdade e determinismo são conceitos extremos de ordem metafísica que não se aplicam de maneira alguma à descrição da situação real humana. Não dá nem para você descrever, é uma mistura de liberdade e determinismo. Não é nem isso. É um sistema complicado de distintos determinismos. Tá certo? Onde você vai passando de uma determinação imposta para uma determinação aceita. O que é que eu vou fazer? A lei moral. A lei moral quer dizer aquilo que Deus quer que você faça. Na medida que você se aproxima disso, ele te infunde um pouco da sua liberdade. Mas ele não pode nem te impor isso aí. Então você não pode dizer que o ser humano é livre. Bom, ele não é. Ele só é livre de escolher distintas determinações. E tem algumas determinações que o escravizam, tem outras determinações que o libertam. Mas são sempre determinações. Então a liberdade também é uma forma de determinação. Porque é a lei moral que vem de Deus. Você falar, vamos dizer, em liberdade no sentido absoluto, para o ser humano, ela não faz sentido, mesmo porque você nasceu em algum dia. Você entrou na existência já depois de decorridos bilhões de anos, sei lá quanto tempo. Então você já entra num cenário que está pronto. E você já entra trazendo uma carga genética que também você não foi informado dela. Não é isso? Então, se falando da liberdade do ser humano, é a liberdade de um ser que está colocado nestas condições, no meio de um cruzamento de determinações diferentes. Se essas determinações não fossem diferentes, elas fossem todas unívocas, você seria totalmente determinado. Ou seja, o que impede que você seja totalmente determinado é a existência das determinações. Não é a liberdade, tá entendendo? Você não pode ser totalmente determinado, nem mesmo pelo conjunto das determinações. Porque elas se contrariam entre si. E se combinam de maneiras enormemente complexas. Olá. Em outra linguagem, que São Paulo Apóstolo fala, dizendo que não coloca o problema de liberdade de livre-arbítrio e determinismo. Ele coloca assim: você tem que escolher quem você vai servir. Isso. Aqui está a pergunta do Alessandro. Diz que São Paulo Apóstolo coloca o problema não é a liberdade, o problema é a quem você vai servir.
Hum? Lei da carne, uma lei. Quer dizer, vamos dizer, eu queria dizer, a lei da carne é a lei de Deus. Tá certo? Então, da carne, esse conjunto de, vamos dizer, de determinações imediatas de ordem terrestre, material, tá certo? E a lei de Deus também é uma servidão, também é uma determinação que vem de fora. Só que se você a escolhe, ela lhe infunde parte da liberdade divina. Então, você não se trata de uma oposição entre determinismo e livre-arbítrio, mas entre diferentes determinismos. E se existem diferentes determinismos, então não existe um determinismo, vamos dizer, total. Então você vê que esses termos eles não são adequados. Nós temos que, vamos falar, determinismos. Existem muitas determinações diferentes. E existe a liberdade de escolha, esta existe mesmo. Mas é a escolha entre duas determinações. Não é que você diz, não, agora eu não vou obedecer mais nada, agora eu estou livre, agora eu faço o que eu bem entendo. Porque daí você pergunta, mas quem é esse eu? Você inventou esse eu? Ou você também já recebeu pronto? Quando você começou a pensar no assunto, você já tinha um eu. Também, veja aquele negócio que nós discutimos outro dia no professor Safatli, quando ele diz que o eu é imposto desde fora. Né? Eu digo, bom, mas se o eu vem de uma imposição externa, a quem ele se impõe? Tem que existir alguma coisa antes para a coisa poder esta imagem do eu poder se impor. E isso que existe antes não é uma imagem do eu, é uma pessoa real. Então, o eu que será imposto de fora, ele não pode ser totalmente imposto de fora, por quê? Porque existe uma pessoa real a qual ele vai se impor e essa pessoa não foi imposta de fora. A pessoa já existia. Está entendendo? Quer dizer, tudo isso, vamos dizer, são maneiras abstratistas, mecânicas e, no fim das contas, pueris de colocar o problema. Que querem chegar, vamos dizer, uma resposta. É isto ou aquilo? Espera aí, é você que está propondo essa regra do jogo? Eu quero saber como as coisas são de fato e não se existe determinismo ou livre-arbítrio. Não vem me forçar a vestir essa pergunta como uma camisa de força, é truque do diabo. Pô.